Larga, mexe um pouquinho assim, ó. Tá fazendo... Tá fazendo coisa. Nossa. Ai, turminha. Tudo bem? Você tem um móvel velho na sua casa como esse aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse móvel. Isso aí era um banco, tem uma etiqueta de 1920. Eu preservei a etiqueta, inclusive. Quem me deu foi minha mãe. E aí, só que não tinha o tampo, né? Fazer o que com esse móvel? Aí eu lembrei que eu tinha uma bandeja. Olha a bandeja. E aí eu resolvi juntar os dois. E na hora que a gente começa a gravar o vídeo, tava um silêncio, uma furadeira começa aqui em cima. Então se acostume com ela, porque ela vai fazer companhia pra gente durante esse vídeo. E aí eu resolvi fazer o seguinte. A mesma técnica que eu vou usar nesse móvel, eu vou usar numa toalha de lavabo também, que combina com esse móvelzinho. Na verdade, eu resolvi fazer esse banco virar uma bandeja, um armário um móvel de canto, uma mesinha de apoio, uma mesinha de cabeceira, o que você achar melhor. E usei uma técnica que é uma coisa que está muito forte hoje em dia, que é o cimento queimado. Como fazer uma pintura com tinta acrílica para artesanato. Tem dó maior. Né? Com tinta acrílica para artesanato, fazendo o aspecto de cimento queimado. Eu fiz uma coisinha no final, que você pode fazer ou não, mas aí vai ficar a seu critério, ok? Imagina o seguinte, aquela mesinha, aquele banquinho, era muito velho, tinha 100 anos, 1920. Eu passei um solvente de verniz, aquele da LuxColor, que tirou para tirar tudo que era verniz, cera, sujeira, tudo que estava guardado há muito tempo. Limpei bem, lixei e deixei ela ficar na madeira, já era uma madeira bem escura, né? E aí pintei de branco, pode ser um fundo universal, pode ser uma base acrílica, pode ser uma tinta branca, que é para preservar a madeira e poder fazer a pintura em cima. Então pintura de branco sobre ela. Depois, com uma tinta acrílica, tudo base água e fosca, eu pintei com um tom de cinza, que é um cinza meio Fendi, um cinza meio verde, meio parecido com o da parede aqui, mas não é o da parede, tá? Foi uma tinta acrílica para artesanato, que é um cinza um pouco mais caminhando para o verde. Só para fazer um fundinho diferente, meio concreto mesmo, tá? E aí peguei, ó, a tinta acrílica, uma tinta acrílica num tom de cinza mais claro e mais azulado e um tom de laranja. Tudo tinta acrílica, certo? Peguei a tinta acrílica com um pincel largo da Condor, tá? E fiz o seguinte, ó. Fui fazendo batidinhas aqui, assim. Espaçando. Depois eu peguei um pouquinho de tinta laranja e fui misturando aqui também. Eu fui batendo isso aqui, ó, de uma maneira até sair a tinta, mas é pouquinha tinta, tá? Do pincel. E aí sim, eu peguei um pouquinho d'água, só um pouquinho d'água, diluí um pouco essa tinta aqui e vim fazendo essa mistura, deixando espaço entre o cinza e o laranja e fazendo isso aqui, ó. Peguei um paninho limpo e fui fazendo esse movimento aqui, ó, para tirar o excesso de água. E aí aproveitei e já fiz um xalalá aqui, meio arredondado. E foi ficando dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Você pode forçar um pouquinho mais ou forçar um pouquinho menos essa mistura. Deixar um pouquinho mais alaranjado, um pouquinho mais cinza, um pouquinho mais aguado. Você vai deixando isso a seu critério. Isso sobre a madeira, certo? Você viu que fácil que é fazer? Simplíssimo. É só acertar as cores, tá? Peguei aqui uma toalhinha de lavabo no tom meio parecido. Essa é uma toalhinha da Dehler, chamada Artesanale, que tem um barrado de 11 centímetros de largura, fechado para pintura e decupagem, tá? Aí eu peguei aqui a tinta acrílica, tinta para tecido, nos mesmos tons, porém, peguei um pouquinho de preto também. Já vou falar sobre preto. Ao invés de diluir a tinta, eu molhei o pincel. E aí peguei o pincel sujo de água e fui passando com a tinta de tecido no mesmo tom.
Um pouquinho d'água do pincel e fui misturando o laranja com o cinza. Não se preocupe, porque quando seca, ele some, a cor vai diminuindo, tá? E aí eu vou fazendo a mesma coisa. Sempre com o pincel molhado. E vai manchando. A ideia é que vai ficar uma coisa meio oxidada, como se estivesse meio enferrujado. Sempre molhando o pincel, não diluindo a tinta, tá? Por que faz isso? Porque a água fica aqui dentro da célula do pincel e ela vai se soltando aos poucos. Fui fazendo isso e depois de fazer todo o barrado, eu peguei um stencil, esse aqui, ó, que eu achei que tem esse arabesco aqui, você vai entender o porquê daqui a pouco. E essa coroa. E aí posicionei, depois de seca essa tinta aqui, depois de secar, tem que esperar secar bastante, tá? Coloquei aqui. E com o cinza, vou pegar aqui, não, esse pincel não, tem que pegar o pincel seco. Eu não posso pegar um pincel que esteja nem úmido, porque pode fazer uma sujeira aqui que não vai ser legal. Peguei uma tinta para tecido preta e a tinta para tecido cinza. Eu não quero o preto, eu quero um cinza escuro. E aí eu vou pegar e fazer essa batidinha aqui, ó, sobre o stencil aqui. Cuidado para não ficar nem preto demais e nem cinza demais. Depois que eu fiz isso, eu vou tirar aqui. Essa ficou um pouco escura demais, não ficou, eu preciso que ela fique um pouco mais acinzentado. Eu peguei essa passamanaria aqui da São José e fiz uma coisa diferente aqui, ó. Posicionei aqui, tá? E vou pegar uma linha cinza, é mais próximo desse tom de cinza aqui do que do preto que tem que chegar, tá? E fiz o seguinte, ó, eu vou só alinhavar aqui um pedacinho para vocês entenderem o que eu tô falando. Agora começou uma bateção de marreta. Mas espera secar isso aqui, ok? Eu fui prendendo isso aqui com ponto de alinhavo, pulando uma bolinha por bolinha aqui que já tem o desenho da passamanaria, certo? E aí, para ficar mais legal, aonde aparece a linha aqui, eu peguei e fiz o seguinte, como se fosse um ponto cheio aqui para preencher essa bolinha da passamanaria. Eu vou usar esse desenho aqui em meu benefício. Preenchido com um ponto cheio. E aí eu tenho esse trabalho aqui, ó. Deixa eu colocar isso pra cá para não estragar. Depois eu vou... Depois de feita, limpada a... É isso aqui, ó. O tecido, ele fica manchado, meio parecido com o que a gente fez na mesa. Você já vai ver a mesa. Aí, olha como ficou a passamanaria da São José aqui, com uma bolinha preenchida, outra não. E aí, em volta da pintura que foi feita com stencil, foi feito um ponto de alinhavo no tom da toalha, para poder apenas dar um destaque. Eu não queria fazer uma coisa muito pesada, então ficou uma coisa mais discreta. Isso é uma coisa que é simples, facílimo de fazer, só que precisa ser bem acabado, bonito. A viradinha aqui, ó, e com um ponto de chuleio, você prende aqui. Detalhe que também foi preenchida a bolinha do lado de trás, tá bom? Cuidados com acabamentos. Quer ver a mesa como ficou? Seguinte, a mesa tem esse detalhezinho aqui. Olha que legal. A bandeja tem também detalhezinhos. Então, isso aqui, esse detalhezinho, foi o que me inspirou a fazer aquele stencil na toalha, para poder bater um contra o outro, certo? O que eu fiz aqui? Nesses relevos, nesses desenhos, eu peguei essa pastinha metálica aqui, chamada Gold Fix, ela é da Corfix, juntei com esse solvente aqui da Acrylex, para poder diluir, e passar aqui e evidenciar esses detalhes, certo? Só que isso tudo eu só fiz depois do seguinte. Espera aí que eu vou lá do outro lado da mesa. Esse aqui é um verniz da Luxcolor, que tem que ser dado às 3 demãos,
ok? Isso intercalando a secagem. Ele ao toque, em meia hora já está pronto, já está seco, você pode mexer, mas ele demora pelo menos 5 horas para secar de verdade. E ele deu esse tom amarelado, esverdeado sobre essa pintura que eu fiz. É uma questão de gosto pessoal. Se você preferir, você pode usar um verniz cristal simples que apenas deixa aquele tom acinzentado. Então, esse verniz em especial vai deixar um pouco amarelado mesmo. Então você vai ver a diferença dessa pintura aqui, ó, que é acinzentada, para a madeira que está aqui, é por causa do verniz. O verniz que amarelou isso. Mas é uma questão de gosto pessoal, eu achei que ficou legal. Se você não quiser, você pode deixar no acinzentado mesmo, usando um verniz normal, cristal normal. E aí o que eu fiz? Eu colei essa mesa aqui e preguei essa bandeja sobre a mesinha, aliás. Eu colei essa bandeja e preguei sobre essa base que havia aqui, que não tinha estofado, não tinha assento, não tinha nada. E aí achei que ia ficar bacana como uma mesa de apoio. Para ficar mais legal, aqui ó, aqui dá para ver bem. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Olha o fundo como estava acinzentado, tá vendo? A diferença do amarelo para o cinza? Pois é. Eu não queria fazer isso aqui também na base. Então o que eu fiz? Fui até uma vidraçaria e cortei um espelho exatamente na medida dessa bandeja. Aqui eu vou colar depois, mas a bandeja fica com um espelho. Então me dá também uma coisa bacana de dimensão. Ele aumenta a dimensão aqui, dá uma profundidade bacana, tendo o espelho em cima. Vou virar um pouquinho assim só para vocês terem uma noção, tá? Olha como o espelho fica bonito numa bandeja. E aí você tem uma mesa de apoio legal, que você pode usar isso no quarto, na sala, pode usar num cantinho bacana aí. E isso você pode fazer na parede também, para dar aquele aspecto de cimento queimado, só que aí o verniz não precisa ser usado. E você pode usar também uma tinta para a parede, uma tinta PVA, não precisa ser só tinta acrílica. Gostaram da ideia? E aí você pode fazer isso junto com a toalhinha. A toalhinha tá aqui. Né? Pode ser uma coisa para o banheiro também. Se você não quiser usar o verniz amarelado, não tem problema, tá? Mas ó, como fica, como orna esse negócio aqui com o negócio da bandejinha, da mesinha. Seguinte, você pode acompanhar a Deller pelo site deller.com.br, pelas redes sociais e também pode acompanhar a Elástico São José pelo perfil deles no Instagram, no Facebook e no YouTube. E aí você pode transformar algumas coisas bem legais também na sua casa, hein? Até que você ache alguma caçamba aí também. Vamos repensar aí o uso do lixo e fazer umas coisas bem legais. Beijo, tchau.